Aloha, galera! Meu nome é Luana e hoje eu vim aqui para falar um pouco dessa insegurança, né? Que foi a pergunta que eu me fiz, né? Gente, será que meu inglês é bom para um mestrado? Até quando a gente sabe, né? Para fazer um mestrado em português, seu português tem que ser muito bom. E o inglês, né? Como que eu vou fazer, né? Um mestrado numa língua que não é a minha língua nativa, é uma segunda língua, né? Que eu falo. Então, gente, é normal ter essa insegurança. Claro, é muito difícil você se sentir 100% confortável em outro idioma. A gente tem desvantagem sim, né, por estar estudando num segundo idioma. Por mais que a gente saiba muito inglês, por mais que a gente tenha estudado anos de inglês. Então, vou começar falando um pouco da minha experiência com o inglês, né? Então, eu estudo inglês, eu sempre gostei, eu não sei porquê. Desde criança eu gostava de inglês. É, tinha uma amiga, né, que ela ia pra Disney, às vezes, trazia alguma lembrancinha, né, da Disney, e aquilo ali me fascinava, gente, pensar que tinha outros países que falavam outras línguas, e desde criança eu gostava de estudar, e estudava por mim mesma, tinha joguinho de computador e tal. Depois eu fiz vários anos, só que eu sofro de um problema seríssimo de insegurança. Então, assim, por mais que eu tenha estudado 8 anos de inglês, eu fiz Ciência Sem Fronteira, eu fiquei super travada. E aí, no Ciência Sem Fronteira, enturmei com a galera do Brasil, né? Um beijo pra galera do Ciência Sem Fronteira, que eu amo eles, né? Os brasileiros. Enfim, enturmei com eles e falar inglês que era bom, procurar ter amiga americana. Esse é o principal erro do brasileiro que vem fazer intercâmbio. A gente fala assim, não, eu não vou andar com brasileiro, eu vou praticar o meu inglês, vou melhorar. Enfim, quando chega aqui, gente, você quer ficar com uma pessoa que é do mesmo jeito que você, né? É legal conhecer as outras culturas, mas é inevitável, né? Que você faça amizades brasileiras, né? Enfim, eu caí nessa, né? De andar só com brasileiro no meu primeiro intercâmbio, então acabou que o meu inglês não melhorou, assim, melhorou bastante, mas não, né? Passei nas matérias, fiz tudo que eu tinha que fazer certinho, mas, gente, não melhorou tanto assim. Mas depois, né, quando no Brasil dei aula de inglês também, numa escola, né, chamada Inglês para Desesperados, em Patos de Minas. Um beijo pros meus alunos e pra galera do IPD. Então, assim, lá no Inglês para Desesperados, eu convivi bastante com a insegurança das pessoas também. E eu me vi, né, naquela insegurança. Ensinando inglês para outras pessoas, eu percebi que a gente, como ser humano, é muito inseguro. Então, como que eu vou saber, né, se meu inglês? Porque se depender da gente, a gente nunca vai se sentir seguro 100% para ir. Então, gente, a prova do TOEFL, ela existe justamente para isso, para medir. E ela é uma prova muito bem feita e muito bem projetada para que para medir as suas habilidades no inglês. Então, vamos parar para pensar, né? Tipo assim, se você passou no TOEFL, você tá preparado, gente. O TOEFL é o que fala se você tá bom ou não tá. Se você passou no TOEFL e se sentiu insegura, igual eu me senti, gente, uma coisa que eu falo, mete a cara e vai. Quando você consegue uma oportunidade, só vai. Depois você aprende o resto no caminho. Então, assim, quando eu apliquei, né, lógico, eu treinei, né, fazer as redações lá, né, estudei como fazer redação, mas pra falar bem a verdade, quantos textos eu escrevi? Eu escrevi, tipo, devo ter escrito umas três redações, né, quando eu estudava na UConn, e também depois para a prova do TOEFL eu tive que treinar, né, então eu treinei escrever redações, e no YouTube você acha vários vídeos que te ensinam como você fazer uma redação que vai tirar uma nota boa no TOEFL. Gente, o resto eu aprendi aqui, porque você nunca vai se sentir 100% preparado para nada, né? Então, assim, se você passou no TOEFL e o TOEFL te colocou dentro da universidade, não fica travado. Vamos pensar como que vai ser um mestrado. Primeiro, você tem que ter ouvidos bons, você tem que ser bom para entender. Por quê? Vão ter professores chineses, professores indianos, professores árabes, e você vai ter que acostumar com diversos, né? Então, tipo assim, geralmente, gente, quando eu começo a conversar com uma pessoa nova, eu demoro algum tempinho para pegar o sotaque da pessoa, para pegar o jeito que a pessoa fala. E assim, it's okay, sabe? Tá tudo bem, você vai levar um tempinho pra começar a entender aquela pessoa, mas as aulas aqui são muito bem programadas, né? Então sempre vai vir com slide, vai vir com
eles vão indicar os livros. Então as aulas aqui geralmente são assim, gente, a aula vai ser hoje a leitura recomendada, o capítulo tal, o slide vai estar no portal com antecedência. Então aqui tudo é muito organizado. Então, gente, baixa o slide antes de ir pra aula, se prepara para aquela aula que você não vai ficar 100% perdido. Por mais que você não entenda 100% do que o professor fala, né? Você vai entender, assim, lógico, você não pode vir pra cá sem entender nada, a gente tem que entender, né? Por exemplo, se você assiste um TED Talk, se você assiste um filme sem legenda e consegue entender, não fala 100%, mas você entende 80%, tá bom, gente, não precisa ser 100% perfeito. Agora, para escrever. Gente, para escrever, você pode usar Translate. Geralmente, as faculdades têm um Writing Center, que aqui é super comum ter estudante internacional. E eles sabem que a maioria dos alunos tem dificuldade de escrever. Até em português, se eu for escrever uma redação em português, eu vou demorar um pouco, porque, né, uma coisa é você ser fluente em português, outra coisa é você escrever uma redação foda, né? Enfim, aqui também tem vários centros de redação, então você pode escrever e você pode levar lá. Então todos os meus primeiros artigos, os meus primeiros textos que eu escrevi aqui no meu mestrado, eu ia lá no Writing Center, marcava fazia um agendamento e eu ficava lá e eles corrigiam todos os meus textos, me davam dicas, olha, assim não é legal, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, porque eu tinha mania, né? A gente tem mania de achar que o que é certo escrever em português, você vai traduzir para o inglês e vai dar certo. Às vezes não é. E também, gente, falar, né? Durante as aulas, lógico, você tem que falar com o seu professor, o seu chefe, né? Que vai ser o seu orientador, você tem que saber se comunicar bem. Mas, assim, nas aulas, ninguém vai te perguntar alguma coisa no meio da aula. Geralmente, as aulas aqui, tudo é muito pré-programado. Então, você tem o tempo para se programar. Ninguém vai te falar, assim, no meio da aula. Ei, fulano, levanta, apresenta isso aqui pra mim agora, ou senão, o que você acha sobre isso? Eles não fazem isso aqui assim, a maioria das aulas não, né, gente? Só quando às vezes é classe pequena, ou a classe já é de discussão, mas você vai saber com antecedência, por exemplo, o professor falar, gente, amanhã vai ter uma discussão sobre o tema tal. Gente, se prepara, pega o livro, vai lá no Google Translate, joga lá, escuta como fala a pronúncia. Às vezes a gente não sabe a pronúncia. Até hoje eu faço isso. Eu jogo lá no Google Tradutor a pronúncia de uma palavra e escuto. E aí, por exemplo, você vai apresentar um trabalho, um paper. O primeiro trabalho que eu apresentei na vida aqui nos Estados Unidos, né, foi em Connecticut, no Ciência Fronteira. Eu entrei em pânico e saí correndo da sala. O professor saiu correndo atrás de mim, eu tive que esconder no banheiro. Enfim, vou contar essa história, vou ter que fazer um vídeo só de perrengue pra vocês saberem. Enfim, é complicado, mas ninguém vai te julgar, todo mundo sabe, você é internacional. Se você tem um nível, né, tipo assim, se você conseguiu passar no TOEFL, significa que você consegue entender bem, escrever bem e você sabe interpretar um texto. É isso que você precisa saber. Então, gente, é isso. Eu recomendo, assim, pra vocês irem treinando, assiste videoaula, né? Assiste TED Talks, assiste filme, né? Em inglês, até clichê falar isso, né? Mas, assim, pra vocês se acostumando. E é difícil mesmo, gente. Quando você pega um professor, uma matéria nova, você vai começar a ouvir termos que você nunca ouviu na vida, o sotaque do professor pode não ajudar, mas it's ok, sabe? Tá tudo bem, você consegue se virar. As primeiras aulas são assustadoras, dá vontade de sair correndo. Meu Deus, eu não entendi, foi nada, viu? Mas depois você vai acostumando, vai pegando o jeito de cada professor. Os professores são muito metódicos, então você acaba sabendo, semana que vem ele vai dar isso. Semana você começa a prever. E também aqui todas as aulas são pré-programadas, então quando você começa a aula tem um negocinho chamado syllabus, que é tipo um programa do que vai dar na aula. Aí tem as datas, gente, eles são muito organizados. Tem a data, assim, por exemplo, na classe tal, o professor vai falar tal, a leitura recomendada, o capítulo tal, do livro tal. Então, tipo assim, você já meio que sabe o assunto. Então, se você tá se sentindo inseguro, vai lá e faz a leitura antes. Lógico, se você fez a leitura, quando o professor começar a falar, você vai se identificar. Então, gente, é isso. O que eu falo é que você nunca vai se sentir 100% pronto. Mas a prova do TOEFL é o que vai te falar se você vai entrar ou não. E se você passou na prova do TOEFL, é claro que você tá pronto. Ninguém ia te aceitar, as faculdades não iam te aceitar, né, se você não soubesse, né, tipo assim, então eles têm um processo seletivo muito bom, eles não vão colocar pessoas
né, aleatórias, né, no programa deles. E também lá sempre tem esses centros de inglês, centro de redação, aulas de inglês para reforçar, porque aqui nos Estados Unidos é muito comum ter estudantes internacionais. Na verdade, a gente é até a maioria. No meu departamento, eu conheço 1 ou 2 americanos, todo mundo é internacional. Então é isso aí, gente. Não se cobrem tanto, não se julguem tanto, se preparem para a prova do TOEFL, passa na prova, já consegue o pré-requisito e mete a cara. O resto você aprende no caminho, só não perde a oportunidade. Espero ter ajudado com a minha experiência. Se você ainda não se inscreveu, né, se inscreva aqui no canal, dá o seu like, compartilha com as pessoas que também têm o sonho de estudar no exterior, estudar nos Estados Unidos. E, gente, não fica com medo do inglês não, tá? Mahalo significa obrigado em havaiano e um beijo. Tchau, tchau, gente.